a partir do dia 1º de junho de 2024, a Shopee ela vai reduzir o prazo de envio de 2 dias úteis para 1 dia útil. E no vídeo de hoje eu vou explicar todas as mudanças, já que dependendo do horário que o cliente comprar, você ainda vai ter esses 2 dias úteis. Após eu explicar as mudanças, você vai ter duas opções: ou você vai passar a chorar, ou você vai passar a ativar o modo resiliência do bom empreendedor. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, eu preciso explicar como que vai ser o cronograma desse vídeo. Inicialmente, vamos começar pelas mudanças que vai acontecer. Vou te explicar todas elas. Depois, vou te dar algumas dicas de boas práticas para que você consiga se adaptar. E no final, a minha opinião sobre essa mudança. Então, é importante que você siga até o final para você saber qual é a minha opinião. Para isso, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você. Eu estou aqui no guia, que a Shopee disponibilizou. Você também tem esse acesso a essas informações, mas eu vou dar uma pequena lida aqui e juntos vamos entender. Então, a primeira informação que a Shopee passa é: a partir do dia 1º de junho de 2024, reduziremos o prazo de envio de 2 dias úteis para 1 dia útil. Entenda como será a mudança. Então aqui é preciso que você entenda, porque dependendo do horário, você ainda continua tendo 2 dias úteis. Então vamos continuar. Pedidos com pagamentos confirmado até as 13 horas terão 1 dia de prazo para envio e deverão ser enviados no mesmo dia ou no dia útil seguinte. Então aqui a Shopee lá dá um exemplo. Pagamento confirmado até as 13 horas. Ou seja, aqui o exemplo que a Shopee deu, o cliente ele comprou no dia 10/6 de 2024, uma segunda-feira, às 11 horas e 35 minutos. A possibilidade de envio, ela começa a partir deste momento. E eu vou postar esse pedido no máximo até o dia 11/6 de 2024. Então aqui a Shopee não está dizendo se eu vou ter o mesmo horário até as 11h35. Aqui ela não especificou isso, que eu tenho 24 horas úteis. Tecnicamente, ela não especificou. Então a gente subentende que eu tenho até às 23h59 para aquele pedido ser postado, do dia 11. Senão, ele vai entrar em atraso, já que no dia 12/6 ele já entrou em atraso. E o que acontece? Se esse pedido não for postado até o dia 13/6, até às 23h59, o pedido ele vai ser cancelado automaticamente. Então você tem aí 3 dias úteis para postar esse pedido. Agora, pedidos com pagamentos confirmados após as 13 horas terão 2 dias úteis de prazo para envio, como é hoje, e deverão ser enviados no mesmo dia útil ou nos 2 dias subsequentes. Então, um exemplo: pagamento confirmado após as 13 horas. A Shopee deu o mesmo exemplo aqui, dia 10/6 de 2024, porém, o pagamento ele foi às 13 horas e 5 minutos. Eu vou ter até o dia 12/6 de 2024 para postar aquele pedido. No dia 13, ele já vai entrar em atraso. E eu consigo postar até o dia 14/6, às 23h59. Então eu tenho aqui 4 dias úteis para postar esse pedido antes dele ser cancelado. E aqui tem um ponto importante: o cancelamento ocorrerá sempre ao final do prazo de envio com atraso. Com isso, a etiqueta poderá ser impressa em qualquer dia até a data de cancelamento. Por que o prazo foi reduzido? Para tornar o envio de pacotes mais rápido, oferecendo uma experiência de compra ainda melhor para os compradores. Período de transação. Ou seja, a Shopee, ela vai nos dar até o dia 1º/6. Então a gente tem todo o término do mês 4, todo o mês 5, e aí no dia 1º/6, essa mudança ela vai entrar em vigor. Então você tem prazo mais do que suficiente para se adequar. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre algumas dicas que eu gostaria de compartilhar com você. Entenda como será o período de transição. Os pedidos que irão cumprir um prazo de 1 dia útil de envio, mas cumprir um prazo atual de 2 dias úteis, serão isentos do ponto de penalidades neste período. Então, durante esse período aí, a partir de hoje até o dia 1º de junho, a Shopee ela vai meio que simular
Por quê? Ela vai te mostrar a sua métrica, vai mostrar tudo mais, ela vai simular isso. Só que a partir do dia 1º de junho, isso de fato, ele vai entrar em vigor. Uma pequena pausa para eu te passar uma grande informação. Se você quer a minha ajuda para destravar e escalar as suas vendas de forma assertiva e o mais rápido possível, seguindo as mesmas metodologias que eu sigo aqui, o mesmo passo a passo que eu faço aqui todos os dias nas minhas contas, recomendo que você clique no primeiro comentário fixado. Vamos voltar ao nosso vídeo. Agora, vamos conversar sobre as dicas. As primeiras dicas que eu gostaria de compartilhar com você é as próprias dicas que a Shopee ela disponibiliza lá na central do vendedor. Então, dicas para agilizar seus envios. Primeira dica que a Shopee ela passa é o método FIFO, que basicamente o que esse método ele vai fazer? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, esse é um ponto muito importante. Os primeiros pedidos que entrarem aí para você são os primeiros pedidos que devem sair. Digamos que hoje seja terça-feira. Todos os pedidos que forem confirmados até as 13 horas, eles têm que ser prioridade aí para você. Total prioridade. Você vai separar, vai embalar, vai fazer todo o processo. Ah, Cauê, a minha coleta, ela passa no período da manhã. Não tem problema. Você vai dar prioridade no dia para os pedidos que foram confirmados até as 13 horas. Esses pedidos que foram confirmados até as 13 horas, indiferente se a coleta passa antes ou passa depois, você vai deixar separado. Agora, uma vez que você finalizou eles, você vai começar a separar os pedidos pós às 13 horas, pós 1 hora. E eles vão ficar separados dos pedidos que você já empacotou antes das 13 horas. Por que você deve fazer essa separação? Se ele vai no mesmo dia e vai no mesmo horário? Depende. Existem aí diversos problemas com transporte, com transportadora, com coleta. O que eu quero te dizer? Se por algum motivo a coleta não conseguir levar todos os seus pedidos, não vai conseguir levar naquele momento porque o carro já está cheio. Qual é a sua prioridade de envio? São os pedidos confirmados até as 13 horas. E como que você vai saber se está tudo junto? Então a gente vai manter separado. Um outro exemplo, deu um problema no correio. Você vai lá nos correios e deu um problema no sistema dos correios. Qual é a sua prioridade para postar no outro dia? Os pedidos antes das 13 horas do dia anterior. Então, separar os pedidos que têm um prazo de 1 dia útil dos pedidos que têm um prazo de 2 dias úteis é muito importante para que quando tenha um problema, e isso pode ser que nunca aconteça, mas se acontecer, você vai conseguir separar e esse aqui vai ser enviado agora, esse aqui pode ser enviado no outro dia. Segunda dica, sempre mantenha o seu estoque atualizado. Isso é mais do que importante agora. Mantenha o seu estoque atualizado. Ou, se você não quer manter o estoque atualizado, sempre mantenha o seu estoque cheio. Não deixe faltar mercadoria. Mas, se por algum motivo faltar, isso pode acontecer? Pode acontecer. O que eu te recomendo? Separe as etiquetas que tenham feito o pedido até as 13 horas das etiquetas com os pedidos após 13 horas. Porque se você conseguir a mercadoria para o outro dia, qual vai ser a sua prioridade ao retornar às atividades? Vai ser pegar os pedidos que foram confirmados até as 13 horas do dia anterior. Então, separar os pedidos como separar as etiquetas é muito importante que você faça aí, além de manter sempre o estoque atualizado ou nunca faltar mercadoria. A segunda dica que a Shopee ela fala é sobre organize a operação. É importante reconhecer o seu negócio em detalhes, sabendo quais itens são seus campeões de venda. Fica mais fácil organizar seu estoque de forma estratégica, deixando em locais de fácil acesso para embalar e enviar com mais rapidez. Concordo 100%. Eu manter todos os produtos curva A o mais próximo da minha bancada de separação, porque o meu produto curva A ele tem que ficar próximo para que você ou o seu colaborador não tenha que ficar se locomovendo muito. Pô, o produto que eu mais vendo ele fica lá no final. Quantas e quantas vezes no dia você ou o seu colaborador vai precisar ir lá? Então a gente vai deixar mais próximo. Então qual é a minha referência? A minha bancada de separação. É ali onde eu vou separar os pedidos e vou embalar. Essa é a minha referência. Da minha referência para trás, eu vou pegar os produtos curva A, que são os mais vendidos, depois o curva B e por último o curva C.
Atenção à infraestrutura. Confirme que toda a parte sistêmica do seu negócio esteja em dia. Isso inclui ferramentas de gestão, computadores, ERPs, se você usar, e impressoras de etiqueta, por exemplo. E, por falar em etiquetas, depois de imprimi-las, é fundamental que você prepare o pacote na sequência. Não deixe etiquetas impressas sem finalizar o pacote. Combinado? Isso aqui também concordo. Primeiro ponto, espaço físico. Você precisa ter um espaço físico para que você tenha ali mobilidade, sem ficar batendo um no outro, sem ficar batendo nas coisas. Segundo, você tem que estar tudo no jeito aí. Etiqueta, impressora. Ah, eu imprimo pela Shopee. Ok, não importa. Ah, eu imprimo pelo Bling, pela Upseller. Não tem problema. Desde que esteja muito bem configurado aí. Não dá para ficar tendo problemas técnicos, muitas vezes recorrentes, principalmente com essas mudanças. Agora, vamos à minha opinião. E ela vai começar pelo início do vídeo. Você, neste momento, tem duas opções. Ou começa a chorar e começa a reclamar, ou você vai ligar o modo resiliência do bom empreendedor. Você só tem essas duas opções. De um jeito ou de outro, se você quer continuar vendendo na Shopee, você vai ter que se adaptar, vai ter que ter resiliência. Então não adianta chorar, já tem a resiliência e vai pra cima. Segundo ponto importante, isso é natural que iria acontecer. Há um bom tempo, eu já venho falando, a Shopee, ela vai cada vez mais apertar o cerco. E eu não vou nem dizer que é um apertar de cerco. Isso é algo natural. Por quê? Os seus principais concorrentes têm prazo de envio mais rápido. No Mercado Livre não é diferente. No Mercado Livre você literalmente tem 24 horas úteis para postar os seus pedidos. Indiferente do horário de compra, você tem aquele período e ponto. É muito mais difícil do que o que a Shopee está propondo aqui. Se você vai para outros marketplaces, na Shein, desde que a Shein começou, já é assim. Ela exige que um percentual dos seus pedidos sejam postados em um dia útil. Ela exige isso de você desde o princípio. E a Shopee não. A Shopee agora que ela está fazendo essa mudança. Então, há um bom tempo, eu já venho falando. Se preparem, porque mudanças vão acontecer. Mudanças, elas são necessárias. Isso era óbvio que ia acontecer. Porque depois não adianta reclamar. Lá no Mercado Livre, o cliente ele consegue comprar, por exemplo, e receber muito rápido. E ele vai tudo pra lá. Aí você reclama que aqui você não tá vendendo, mas foi todo mundo pra lá. Então essas mudanças que a Shopee está fazendo não é pra prejudicar nós vendedores. E não é nem pra eliminar os maus vendedores. Não é a intenção da Shopee eliminar os maus vendedores. Ela tem outras opções pra isso. Ela não precisa disso. O que eu quero te dizer é que essas alterações visa a melhoria da plataforma. Visa que ela consiga manter-se no mercado, que ela conquiste cada vez mais mercado. Como eu também concordo que existem outras alterações que a Shopee ela precisa fazer. Colocar o Fulfillment ou o Full, melhorar um pouquinho ali as transportadoras, tudo isso eu concordo com você. Mas uma coisa não justifica a outra. Ah, eu vou reclamar que ela mudou para um dia útil, mas a transportadora ainda tá assim. Isso tem que melhorar. Tudo tem que melhorar. Tanto um quanto o outro precisa ser melhorado. E eu tenho zero preocupação. Zero preocupação. Porque eu já sabia desde o princípio que a Shopee, que ela iria fazer isso. Porque era uma questão lógica. Era óbvio que ela iria fazer isso. E um outro ponto. Quem não se adaptar vai sair do mercado. Então vai ter concorrentes que vai sair desse mercado porque ele não vai conseguir se adaptar. Ah, Cauê, mas eu faço 700 pedidos por dia. Você vai ter que se adaptar. Não tem o que fazer. Ah, eu tenho dificuldades com tal mercadoria. Você vai ter que se adaptar. Se você faz 700 pedidos por dia e você quer manter isso, você vai ter que se adaptar. Se você não conseguir, você vai ter que reduzir o volume de vendas. E não é culpa da Shopee. É você que não conseguiu se adaptar. É você que não conseguiu manter ali o ritmo, ok? Tenho certas dificuldades de confeccionar essa mercadoria, esse produto. Você vai ter que se adaptar. Essa mercadoria aqui toda hora dá trabalho. Você vai ter que se adaptar. Por exemplo, aqui, eu confecciono. Talvez, isso não é certo, talvez eu vou ter que aumentar a minha produção, aumentar o meu estoque, para não ter esses furos de estoque na questão ali de reposição. Eu tenho 1 mês e 10 dias para analisar essa questão. Se for necessário, eu vou aumentar a minha capacidade de estoque para eu evitar esse tipo de problema de não ter mercadoria para fazer a postagem. Ou eu vou passar a atualizar o meu estoque 100%. Fato é, se eu quero me manter nesse mercado, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que ter resiliência. Não tem muito por onde correr. Combinado? Se esse vídeo fez sentido, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é extremamente importante para mim. Além disso, me motiva cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade para você. E, se você ainda não é um inscrito, está esperando o quê? Inscreva-se agora e ative o sininho para receber
receber vídeos de alta qualidade. Eu fico por aqui.